Lucas 22. Se alguém ainda não recebeu a lembrancinha, só levantar assim a mão, ó, que a irmã Elisete entrega. Lucas 22, verso 39. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu e o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que corriam pelo chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominado pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém? Hoje é a nossa penúltima mensagem da série Esmagado. A penúltima. No próximo domingo, se papai assim permitir, estaremos finalizando esta série. Esmagado. Falamos o que levou Jesus ao esmagamento. Na semana passada, nós começamos a pensar sobre como suportar e como ele suportou o esmagamento. A cruz foi um esmagamento. Isaías 53, verso 5, diz que ele suportou o esmagamento por causa de nós. Essa é a ideia e hoje eu quero traçar mais um princípio. E no próximo domingo finalizo. Na semana passada nós falamos que, na verdade, nós precisávamos e precisamos libertar algo que nos prende. Jesus, nesse texto, ele é puramente humano. Ele pede ajuda aos seus discípulos. Assim, para suportar o esmagamento da vida, é preciso libertar, abrir o nosso coração com alguém ou com alguma pessoa. Esse texto nos diz que Jesus vai a um lugar, a um jardim, como diz João, ou Monte das Oliveiras, como diz Lucas, ao Getsêmani, como diz Mateus, mas um lugar em que ele vai sempre para orar. E junto desse lugar ele leva os seus discípulos. Mas o texto nos diz que mais à frente ele leva 3 dos seus 12 discípulos para estar orando com ele. Assim, para suportar, falamos na semana passada, o esmagamento da vida, é preciso libertar, abrir o coração, aquilo que está te aprisionando. Porque tem coisas, irmãos, que nós ficamos assim, até vontade de falar, abrir o coração, mas nos impede algumas coisas. E nós falamos isso na semana passada. Se você quiser acompanhar, entre no canal da igreja, está lá. O que você precisa fazer. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu ira, todos os sentimentos que uma pessoa, qualquer pessoa pode sentir. E todos esses sentimentos ele liberou. Ele falou o que ele sentiu, ele falou, chegou diante da sepultura de Lázaro e ele chorou. Ele não escondeu ser alguém mais poderoso, alguém mais forte. Simplesmente ele chorou, mesmo sabendo que se ele pedisse ao Pai, assim como ele o fez, Deus iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim, de antemão do milagre, ele chora na sepultura. Portanto, irmãos, para suportar o esmagamento da vida, é preciso ser quem você é de fato. Não precisa fingir ser o que você não é, porque certamente tem alguém te olhando. O Deus Todo-Poderoso. E Ele nos conhece perfeitamente. Quando eu acho que sou forte, na verdade sou fraco e finjo ser o que não sou, e aí parece que está tudo bem, enquanto não está nada bem. E Jesus sabia que estava bem, porém, ele tinha uma luta a enfrentar, uma batalha do esmagamento a encarar, e que, portanto, ele pede não só ajuda, mas ele compartilha o seu coração com os discípulos. Ele pede 1 hora de oração. Orem comigo pelo menos por 1 hora. 1 hora. Eu vou perguntar:
Eu não ia, mas eu vou perguntar. Quem já passou, não precisa levantar a mão não, tá? É só uma pergunta retórica. Quem já passou uma hora, literalmente, ajoelhado, orando por alguém? Mas, quantas vezes nós passamos alguns minutos orando por nós mesmos? Então Jesus vai lá no jardim e diz assim: orem por uma hora. Por uma hora. Só que aí ele não pede só por ele, diz assim: para que vocês não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E qual é o princípio de hoje para suportarmos o esmagamento? Com base no texto, versículo 39, começa dizendo assim, se você tiver com a Bíblia aberta aí, ou o celular: como de costume. Olha a frase como começa o versículo 39. Como de costume. Alguém tem alguma versão diferente? Oi? Como acostumava, como fazia, sempre. Portanto, para enfrentar o esmagamento é preciso cultivar bons hábitos. Jesus subia ao monte, Jesus entrava no barco. Em todos os momentos da vida de Jesus, ele tinha alguns lugares importantes. Mas um registro que eu olho na Bíblia e encontro que era habitual, que era de costume, que era sempre, o lugar que eu encontro que parece que era o seu quarto secreto, que era um lugar em que ele abria o coração diante de Deus, parece-nos que é o Getsemane. Assim, meus queridos irmãos, amigos nessa noite, e aos que estão em casa, se você de fato quer enfrentar aquilo que está te sufocando, e a vida às vezes provoca isso, crie bons hábitos, costuma, todos os dias, faça alguma coisa diferente. Jesus tinha um jardim, Jesus tinha um quarto secreto, ele tinha um lugar que quase todos os dias, habitualmente, ele estava indo lá orar, abrir o coração, falar com Deus, chorar e às vezes transpirar sangue, como diz a narrativa. Às vezes, irmãos, é necessário entrar no quarto e fechar a porta. O seu jardim, o meu jardim, pode ser o quarto, pode ser em algum lugar distante, que só você e Deus tem a condição de você falar, abrir o coração diante de Deus, bons hábitos. E aqui entre nós e a mídia, nós somos mestres em criar maus hábitos. Eu não vou falar, mas vou falar. Assim, tem algumas coisas que nós fazemos e não sabemos por que fazemos. Por que você toma café de manhã? Porque é bom, porque é necessário, faz bem para a saúde. Mas quem te disse isso? Oi? Oi? Assim. Alguém te falou. E nós? Isso é um hábito. Por que você almoça? Claro, pastor, eu sinto fome, né? É óbvio. É um hábito. Ao meio-dia, às 11, se for Bruno, às 10. Hábito, irmão. Na sociologia é algo que passa de uma geração após outra e você não sabe o motivo e você repete. Por que então os bons hábitos também nós não criamos? Porque requer disciplina. Abrir mão de algumas coisas confortáveis e às vezes para entrar numa zona de desconforto. Então, para encarar algo que acontece em nossas vidas do dia a dia, eu preciso, como diz o texto, como de costume.
E aqui no grego é o mesmo que ethos. É algo maior, do mundo ou para dentro, ou dentro de casa. Então, que hábitos você tem diante da vida quando as coisas estão te esmagando? Reclamar, murmurar, recuar ou fazer justamente o que Jesus fez? Bom, como cultivar bons hábitos? O versículo 39 diz que Jesus estava onde? No Monte das Oliveiras. Ou seja, para você criar bons hábitos, tenha um lugar. Tenha um lugar. Defina um lugar. É aqui, no meu cantinho, no meu cafofo, que eu vou ficar, que eu vou chorar, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar, que eu vou brigar, no bom sentido aqui, com Deus. O Vale de Jaboque é isso. Fica lá e fala assim: Deus, só vou sair daqui arrastando a perna, mas o Senhor vai me abençoar. Então Jesus foi no monte. Então, se você quer cultivar bons hábitos, tenha um lugar. Segundo princípio, era de costume, ou seja, ele tinha tempo para isso. Ô irmãos, como nós não temos tempo? Nós não temos tempo. Todo mundo comeu hoje? Tomou banho, passeou alguns, foi ao shopping. Ah, gente, não, deixa pra lá. Eu ia falar, fez tudo isso, namorou, tudo isso. Nós tivemos tempo hoje o dia inteiro para muitas coisas, muito tempo. E às vezes eu falo assim: nossa, eu não tenho tempo para nada. Jesus fazia isso sempre. Um tempo. Você tem tempo para sair, passear, olhar a internet, namorar, fazer um monte de coisas. Mas quando eu falo de uma vida com Deus, não dá. Vamos à igreja, ao templo adorar, não dá. Vamos fazer uma vigília de oração de 12 horas. Tá doido, pastor? Aproveitar meu feriado para subir as montanhas. Mas quando o negócio está estreito, o esmagamento está... Pastor, dá uma orada aí por mim. Uma orada, né? Lembra Samuel uma vez? Que alguém procurou Samuel e falou assim: pastor, dá uma orada aí, porque está difícil o negócio aqui. Tempo, irmãos, não é eu faço acontecer. Porque o mesmo tempo que é dado a mim, é dado a você, é dado a todos. Terceiro, se você quer cultivar bons hábitos, Jesus chegou àqueles discípulos e orem. Requer espiritualidade. Sem espiritualidade, sem busca, sem oração, sem busca diante de Deus, a vida vai passar e vai passar. Criar bons hábitos é preciso ter um lugar, tempo, trabalho e investimento. Às vezes nós investimos em nossas vidas, em nossa carreira, nas coisas para termos, possuirmos casa, carros, profissões, enfim. Mas a vida com Deus, diante de qualquer circunstância da vida, também requer investimento. Investimento como, pastor? Investimento de tempo, investimento de um lugar, investimento de choro, de oração, de busca diante de Deus. Deus não quer nada daquilo que você possui, até porque o que você possui é Ele quem te deu, Ele quer você. Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração. Jesus estava ali, num lugar, dando um tempo, investindo e colocando o seu coração diante do próprio Deus, porque Ele sabia o que Ele ia enfrentar. Aí está a receita. A pergunta é: o que Jesus fez para cultivar bons hábitos? Simples. E eu vou finalizar a mensagem citando mais 5 pontos. Primeiro, Jesus pediu por 3 vezes o quê? Orar. Se você de fato quer cultivar bons hábitos, ore. Mas pastor, eu não sei orar. Que isso? Vou te ensinar agora. Você conversa com papai e com mamãe? Ah, eu sou mais velho, tem papai e tem mamãe? Conversa com Deus. É só uma conversa de um pai, de um filho para o pai. Só isso, não tem mistério nenhum.
É só abrir o coração e falar assim: Deus, eu estou sentindo isso. É assim que está a minha vida, Pai. E Deus vai te ouvir. Veja que Jesus repete a oração no versículo 40, versículo 41, versículo 44, versículo 45, versículo 46. Em todos esses versículos, Jesus fala de oração. Por que é tão importante a oração? Porque é a forma que você tem para se conectar com Deus, falar com Deus, para que de fato você ouça e perceba o que Deus tem para falar com você também. Jesus vai escolher os seus discípulos, mas antes de escolher os seus discípulos, Jesus sobe ao monte, queridos. Passa uma madrugada inteira orando. Depois ele desce e escolhe: é você, é você, é você, é você e é você. Aqui entre nós, mais uma vez, se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, por que ele passa horas orando para saber o que ele já sabe? Mas não, ali ele é humano, é gente. Ele abre o coração e fala assim: Deus, responde. Ele chega diante da sepultura de Lázaro, sabendo que Lázaro estava morto. Ele chora, mas antes ele eleva os olhos para o monte: meu Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves. Me ouve mais uma vez, para que teu nome seja glorificado. E quando ele diz assim, Lázaro, na verdade, ele estava fazendo uma repetição de Deus naquele momento. A oração, irmãos, nada mais é do que um sinal de que você está precisando abrir o teu coração para alguém, e alguém vai te responder. É o próprio Deus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Se você de fato quer criar bons hábitos como Jesus, aprenda a orar, aprenda a falar com Deus. E talvez eu tenha pessoas nessa noite aqui que não sabem falar com Deus no sentido de abrir o coração. É muito simples. Às vezes nós complicamos as coisas e criamos um ritual para falar com Deus. Não é só falar, é só abrir o coração. Jesus na ceia, ele pega o pão, o cálice, eleva os olhos para o monte, para cima, e apresenta a Deus uma oração, e Deus o atende. João capítulo 17 é uma oração, do início ao fim, até o versículo 17, é uma oração de Jesus. Na verdade, Jesus não fazia nada sem antes orar a Deus. Na cruz tem 7 frases em forma de oração que Jesus fala com o Pai. 7 frases. Até no leito de morte, Jesus ora a Deus. O autor aos Hebreus diz que Jesus, com súplicas e lágrimas, clama a Deus durante a morte. Se você de fato quer criar hábitos na sua vida, aprenda a falar com Deus, aprenda a abrir o teu coração com Deus. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, Ele responde sim, eu creio nisso. Se alguém não pode te socorrer, alguém não tem uma resposta para você, Deus tem a resposta. Deus não é um Deus distante, ainda que nós venhamos a cantar, Tu és Deus de perto e não de longe. Não, Isaías disse que Tu és Deus de perto, também de longe. Deus também se esconde, ou como fosse em grego, absconde, um Deus que se esconde, mas Ele se revela na necessidade, Ele se revela na oração, Ele se revela na palavra. Aprenda a abrir o teu coração não só com alguém, mas com Deus. Irmãos, porque muitas vezes nós confiamos em pessoas e devemos confiar. Essa falácia de que não pode confiar, maldito é o homem que confia. Que isso? É uma interpretação completamente errada das Escrituras. E aí eu confio até em alguém, e às vezes me decepciono, mas eu não tenho coragem de confiar o meu coração a um Deus vivo, que jamais vai passar o seu segredo para alguém. Hoje Deus está te dizendo assim: olha, crie bons hábitos para você entender e suportar o esmagamento da vida. Segundo,
Quem estava com Jesus no Getsemane? Os discípulos. Precisamente 3. Quais foram? Pedro, Tiago e João. Não no barquinho, mas no jardim. Além de orar, nós precisamos de pessoas, de amigos, amigos mesmo. Antes de termos amigo aqui, precisamos ter uma amizade com ele. Eu já falei e repeti, vou repetir aqui mais uma vez. Pessoas não nos decepcionam, nós que criamos grandes expectativas sobre elas. Mas não só por isso eu vou bloquear o meu coração e não vou ter ninguém. Sendo assim, Jesus poderia dizer assim: Pedro, sai daqui da mesa, porque eu sei que você vai me negar, cai fora daqui. Judas, você, além de ser ladrão, você vai me vender por 30 moedas, sai daqui também. Tiago, você é um furão, cai fora. Tomé, você só veio para quê? Então vai daqui, vai embora também. Se fosse expulsando todo mundo, não ia ficar ninguém. Mas não, sabe o que ele faz? Ora comigo aqui no jardim. E prepara o coração de vocês, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você de fato quer enfrentar a vida, tenha bons amigos, boas amizades. E por fim, por essa noite, versículo 32, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade. Seja obediente. Bons hábitos devem ser desenvolvidos a partir da oração, da amizade e da obediência. Jesus é tão profundo quando ele diz assim: Pai, se quiser, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que a tua vontade seja feita. Obediência. E aqui, irmãos, nós vivemos um tempo de muitas rebeldias. Me permita citar. Isso não é só rebeldia porque quer. É espírito das trevas, solto. Tudo é desobediência. Tudo é desobediência. Ainda hoje, mostrei até para a Camila um vídeo que vocês veem, se é que não já viram aí na internet. Uma mãe sentada assim num ponto de ônibus e um filho batendo nela, mas batendo mesmo, querendo bater na face da mãe e gritando com a mãe. Eu não sei se tinha alguma especificidade, né, em relação à criança, não sei. Eu sei que alguém estava no ponto de ônibus, achou aquilo um absurdo e gritou com o menino: para com isso, está batendo na sua mãe, na face da sua mãe. Eu sei que a criança ficou calada, parou, reclamou, gritou: você não é minha mãe. Mas isso tem acontecido, entre outros fatos, com tanta frequência e passou a ser uma coisa tão natural. É fruto de um espírito de desobediência que está aí. Porque todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem autoridade para tudo. Pai já não tem mais autoridade em casa. Mãe já não tem mais autoridade em casa. Pastor já não é mais autoridade. O governador já não é mais autoridade, porque todo mundo já sabe tudo. E Jesus é claro em dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Eu sou submisso à tua vontade. Precisamos destronar um espírito de rebeldia e desobediência vindo do inferno para essa geração de filhos, de pais, de marido, de esposa, sobre a família, sobre a igreja, sobre o estado, sobre o país. Ninguém chega para um médico e diz assim: doutor, é melhor fazer a cirurgia desse jeito, corta desse jeito, faz desse jeito. O senhor poderia fazer uma consulta melhor? Vem cá que eu vou te ensinar como é que se faz uma consulta.
Mas na internet todo mundo sabe ser pai, sabe ser mãe, sabe a fórmula de tudo. Sabe ser pastor, sabe tudo, sabe tudo. E Jesus está dizendo assim: pai, eu não sei nada. Eu não sei nada. Seja feita a tua vontade. Irmãos, amigos, a vida vai continuar nos esmagando enquanto nós não criarmos bons hábitos. Bons hábitos por meio da oração, bons hábitos por meio de termos amizades profundas e bons hábitos por meio da obediência. É tempo de obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a uma voz maior. Nós cantamos aqui, a última canção fala sobre isso, a única voz. Nós ouvimos muitas vozes por aí, muitas vozes, milhares de vozes. Mas se tem uma voz que está ecoando e vai ecoar até a eternidade, é essa aqui. E algumas pessoas não querem mais ouvir essa voz, porque o espírito da desobediência já está arraigado. Deus está te chamando nessa noite a obedecer a voz da palavra de Deus. Seja feita a tua vontade, Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus não vai se concretizar dentro daquilo que você quer. Porque a nossa vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Portanto, eu tenho que deixar a minha vontade de lado e falar assim: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, na vontade de Deus não tem desobediência. Na vontade de Deus não tem rebeldia. Na vontade de Deus tem lágrimas. Na vontade de Deus tem esmagamento. Na vontade de Deus tem suor. Na vontade de Deus tem que se prostrar diante dele. Na vontade dele tem cruz. Na vontade dele tem que negar a si mesmo. Na vontade dele diz assim: que eu não vivo mais eu, mas vive o Cristo que vive em mim. A vontade de Deus é boa, perfeita. Quando eu digo não para a minha vontade, não há compatibilidade com o que eu quero e com o que Deus quer. Se você não fizer esta oração de Jesus, ou essa frase: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ah, querido, a vida vem como um trator por cima. Pastor, que palavra dura é essa? É a palavra. É a palavra. Ô irmão, se tem uma coisa que nos mata, é o eu. Eu posso. E sim, naquele que me fortalece. Então, já não vivo mais eu, mas é Ele que me fortalece. Vida, Zoe, é vida da vontade de Deus. E aí, abrir mão do eu pela vontade de Deus dói. Do eu, dói. Mas quem quer passar por dor se a vida já dói tanto? A palavra do Senhor Deus nos diz: se você não deixar nada no altar, se o altar não queimar todos os dias, se você não colocar lenha no altar e o fogo queimar todos os dias, não tem vida com Deus. O que você vai fazer? Que hábitos você vai criar? O que você vai fazer a partir dessa palavra nessa noite? Que hábitos você tem de fazer diante de Deus? Você lê a palavra? Você ora? Você busca diante do Pai? Mas pastor, eu não sei nem fazer isso. Então, você pode fazer isso. Não existe justificativa para o injustificável. Na semana passada, teve uma missionária aqui e a palavra que Deus ministrou ao coração dela, para os nossos corações, está ecoando no meu coração até hoje. Não existe justificativa. Não existe justificativa. Não dá.
Ah, não dá para viver uma vida cristã. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo fazer isso. Não, você pode falar assim: eu não quero. Aí eu vou entender. Eu não quero isso para minha vida. Agora, não é possível, não dá. Não, não existe isso. Sabe por quê? Às vezes não é. Porque eu ainda está no centro da sua vida. Porque você falar sim para Jesus é morrer o velho homem e viver um novo homem. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Venho a ti e confessar a minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor. Justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso de ti, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oi. Hoje nós começamos a celebração convidando pessoas para a consagração. E eu gostaria de finalizar hoje te fazendo um convite, não para a consagração propriamente, mas para aceitar o desafio de criar o hábito
de Jesus Cristo na sua vida para sempre. Não sei se você já fez essa aliança com Deus, esse pacto com o Senhor, de reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Salvador. Esse é o melhor hábito, a melhor atitude que nós devemos fazer. Se você gostaria de fazer isso nessa noite, é sempre um desafio, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, no nome de Jesus, durante essa canção, a parte final dessa canção, eu quero te chamar para vir aqui aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que você já entrou aqui, orou, ouviu as canções, ouviu a palavra. Eu sei que você já entendeu ou já vem várias vezes, não importa. Mas no nome de Jesus, você precisa entender que sem Cristo é impossível criar o hábito de viver para a eternidade. Não para agora só, mas para a eternidade. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero te chamar, vem. Em nome de Jesus. Alguém gostaria de reconhecer o Senhor como seu Salvador nessa noite? Se você quiser, antes de orar por sua vida, quero te chamar, você vem aqui à frente para a gente orar por você, no nome de Jesus. Eu sei que às vezes a gente fica assim meio receoso, com medo, sem saber o que fazer, mas é um passo de fé em direção ao Pai. Enquanto eu estiver orando, se você quiser fazer, é só vir no nome de Jesus que eu quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado a Deus por essa noite, obrigado a Deus porque nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Obrigado porque nós ministramos a tua palavra, nós, Senhor Deus, falamos, cantamos a ti. E nessa noite, Deus, eu tenho certeza que a palavra chegou aos corações e que no nome de Jesus, a tua vontade, que é perfeita, há de se materializar, Senhor Deus, no coração de cada um dos teus filhos. Aos que estão aqui, aos que estão em casa, que o Senhor os abençoe. Abençoe a sua entrada e a sua saída. Abençoe, Senhor Deus, a sua chegada até em casa. Abençoe a nossa semana. Abençoe a nossa família. Abençoe, Senhor Deus, o nosso trabalho. Abençoe os nossos relacionamentos. Levanta, Senhor Deus, as minhas mãos em direção aos teus filhos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos sentar, queridos?